Como ser uma empresária e se tornar uma grande mulher dentro de uma associação comercial, primeira presidente de uma associação comercial aqui em Cascavel, ligada também à política, sendo secretária municipal. Então, como construir uma trajetória, uma vida de significado e uma reputação de sucesso no meio empresarial sendo mulher. Então, hoje eu tenho o prazer de apresentar aqui a nossa convidada do nosso Iguaçu Talks, Suzana Kasprezak, acertei, aí. É um prazer, Suzana, ter você aqui no nosso episódio dessa semana do Iguaçu Talks. Então, para você que não me conhece, eu sou Melina, coordenadora aqui do Iguaçu Valley de Cascavel, e tenho hoje o prazer também de estar com outra mulher maravilhosa para conduzir esse bate-papo. Mírcia, por favor, se apresente. Mel, muito obrigada, o prazer é meu estar aqui. Hoje eu acompanho a Mel na vice-coordenação do Iguaçu Valley, mas também sou empresária, estou envolvida aí no ecossistema, então é um prazer estar aqui com vocês. Startupeiras aqui, representando o movimento. E hoje a gente tem uma convidada super especial, Suzana, que foi então a primeira e única mulher, né, até hoje aqui em Cascavel a conduzir a Associação Comercial e Industrial de Cascavel, a ASIC, e está envolvida em vários setores e contribuindo aqui para a nossa sociedade, para o meio empresarial de Cascavel e também até para o meio político, né? Então, Suzana, primeiro de tudo, conta um pouquinho dessa tua história aqui pra gente, compartilha essa história com quem tá aqui nos assistindo, que, né, a gente já estava antes no Meetup, você já contou lá também e foi fantástico. Então, agora conta um pouquinho de novo. Como que foi isso? Você começou como empresária, né? Assumindo ali a floricultura Cláudia Flores, que era já uma empresa familiar, né? Então, você assumiu e como é que aconteceu para você chegar na SIC, né? Bom, eu quero agradecer o convite de vocês. Estou muito feliz de estar aqui, de estar conhecendo todo esse projeto que vocês estão à frente. Fico muito animada em ver que umas meninas não pararam, né? Que graças a Deus a gente tem que agradecer que vocês estão aí com essa garra, com toda essa inovação que existe hoje em dia. Vocês têm muito mais, eu acho, que a oferecer, né, ao nosso mercado do que nós na nossa época, a minha geração. Então eu fico super feliz, fiquei super animada de estar participando hoje com vocês, não é? Daquele nosso bate-papo. E aqui também, né? Eu só quero dizer para vocês uma coisa: vocês jamais podem desanimar, tá? Os desafios vão vir, mas vocês não têm que se perder por conta de desafios que surjam e simplesmente dizer: eu não vou dar conta, eu não tenho o perfil para isso, eu não tenho potencial. Tudo é possível quando você realmente tem, né, a vontade dentro de você. Tá? Então, acima de tudo, eu acho que eu iniciei nesse processo, né, devido a uma formação, né? Como nós comentávamos, eu tive uma formação familiar que me permitiu, né, aprender, antes mesmo de chegar na SIC, muito sobre o associativismo. Tá? Então, meu pai sempre foi uma pessoa muito ativa na associação comercial. Tá? E não só na associação comercial, nas causas da comunidade, né? Nós chegamos em Cascavel em 1963. Então eu vim para cá, eu falo com muito orgulho, eu não tenho vergonha nenhuma de falar a minha idade. Eu vim para cá eu ia completar 3 anos de idade. Então, com isso tudo, eu cresci com a cidade. E chega um momento da tua vida que tu começa a perceber, não é, o quanto é importante se envolver. Aí você vai dizer: mas como que eu percebo isso? Tudo tem que acontecer naturalmente, nada pode ser forçado. Você não pode se apresentar, você não pode chegar na SIC e dizer: eu quero participar aqui, como eu faço. Não, você tem que chegar, sentar lá discretamente e começar a ouvir, começar a conhecer. Você tem que descobrir se é isso que você quer. Né? Naturalmente. Aí depois, né, as coisas vão acontecendo. Você vai recebendo um convite para participar, né? E assim foi comigo. Eu comecei a participar das reuniões do Conselho da Mulher
e meu pai já participava da associação comercial. Meu pai nunca foi presidente da associação comercial, ele sempre ficou nos bastidores. E a gente sempre ouvia, semanalmente, o nosso almoço de sexta-feira era ele falando do que acontecia na SIC na quinta-feira à noite. No encontro empresarial. Já tinha já tinha, época? Sim. Isso sempre foi uma tradição. Antigamente tinha todas as semanas, né? Porque a cidade era mais enxuta, o empresário tinha muito menos compromisso, né? Era muito mais cheio de horário, tudo era mais fácil de se encontrarem, né? Pessoalmente, não virtualmente. E não existia. Então era uma diferença muito grande. Então ele toda semana ele participava. Nós lá em casa já sabíamos que das 6:30 da tarde, que na época era, até as 8 da noite, a gente já sabia que o pai estava na reunião da SIC. Era frequente isso. Aí quando eu comecei a participar do Conselho da Mulher. Na época existia em Cascavel o Conselho da Mulher Empresária. Em vez do núcleo empresarial da SIC, né, que existiu o Conselho da Mulher, onde era uma congregação de empresárias, né, que participavam e se reuniam todas as segundas-feiras. E eram muitas nessa época? Sim. Tinha, às vezes, a sala de reuniões tinha 80, 90, 70. Era um grupo bem grande. Isso a gente está falando da década de 90. Sim. Naquela época, as mulheres organizavam os salões de negócio. Quem participa da cidade há muitos anos sabe. Elas foram as grandes motivadoras para a questão do centro de eventos que hoje existe lá junto à Secretaria de Desenvolvimento, junto ao Teatro Emílio Sfer. Aquele centro de eventos foi devido à luta do Conselho da Mulher Empresária da SIC que surgiu. Que era um barracão abandonado, vamos dizer assim, que não estava sendo utilizado. Teve todo um processo, na época, a administração pública, para que fosse reformado. E por quê? Porque cada vez que se realizava uma feira, se locavam barracões na cidade. Então, era muito diferenciado você ter um espaço próprio ou você cada vez ir para um espaço. E se montou aos poucos alguma infraestrutura. É o que tínhamos e é o que fizemos até então. Né? Hoje tem um novo projeto de centro de eventos, claro. Pensa, nós estamos falando de 91, agora nós estamos em 2026. Então, é um processo todo, né? E o Conselho da Mulher me abriu as portas, me recebeu, e foi ali que eu comecei a participar. Mas só eu fui com aquela visão que eu tinha que participar, aprender. Não é? Em 91 eu tinha exatamente 31 anos. Né? Então, eu comecei a minha participação na associação dessa forma. Aí foram me convidando para eu ir auxiliando em algumas pontas e tudo, e eu fui participando, ajudava na organização dos salões de negócio, que eram nossas feiras. E claro, a gente vai em função das características que cada um tem, né? Alguns são mais expansivos e eu sou muito, vai se inteirando, se envolvendo, e acabou que me convidaram, então, posteriormente, de assumir algumas funções para eu me tornar presidente do Conselho da Mulher. Aí, depois de um tempo, nesse momento que eu estava no Conselho da Mulher, eu já dava aula na Festival, hoje Unioeste. Eu comecei na Unioeste em 83, na Festival em 83, dando aula. Então, eu cuidava da minha empresa, que hoje é minha, mas era da minha mãe, depois que eu passei, né, a assumir todas as funções, que é a Cláudia Flores. E durante a noite eu ia dar aula. E nos meus intervalos, das 6:30 até as 7, eu sempre procurava nas segundas-feiras não pegar aula, porque eu tinha a reunião do Conselho da Mulher na época, e depois eu mudei para as quintas, para eu ficar livre, para eu participar na reunião da quinta, porque aquilo é uma coisa que me somava. Então eu dava aula, participava do ASIC e cuidava da minha empresa. Em seguida, e daí como é que fica a questão da mulher casa, né? Eu casei em 1986 e tudo continuou. Era muito corrido, claro, mas tinha dias que eu saía direto da Cláudia Flores, ia para a universidade, dava as minhas aulas até às 11, voltava. E no dia seguinte estava na empresa, ou vinha para a SIC, e tudo se ajustava. Aí em 2000... Desculpa, você teve filhos, Suzana? Não, por opção. É uma opção mesmo. Eu não sei se não foi até por conta do meu envolvimento. Eu tenho um marido também que gosta muito
e sempre participou do associativismo. E te apoiou em toda a trajetória. Sim, ele também já foi presidente de entidade, Associação dos Engenheiros, no Secov, das imobiliárias ele participou, e depois na SIC, por muito tempo ele participou na SIC como diretor de patrimônio. Né? Mas ele tinha um outro perfil, estilo mais meu pai, assim, sabe? Na Associação dos Engenheiros que ele assumiu. E quando foi para eu começar a participar mais ativamente na SIC, foi quando eu assumi a diretoria de eventos, a convite do então presidente Pedro Boareto, que ele colocou uma mulher, porque ele queria dar maior agilidade a essa diretoria de eventos. E realmente, nós impulsionamos muitos treinamentos, palestras, nós conseguimos fazer eventos, almoço com palestra, nós diversificamos. Tá? Esse segmento, na época do Pedro, ele foi o que deu grande impulso às parcerias que começaram a se formar nessa área de capacitação também. Por isso até essa pauta do centro de eventos, sim, por exemplo, tinha a ver com essa diretoria já. E também a questão dos núcleos setoriais da SIC. Os núcleos setoriais da SIC fomos nós que na época fomos a Joinville, conhecemos com o Pedro, saímos daqui num ônibus de empresários para conhecer os núcleos setoriais, saber como era o formato, toda a questão da formatação baseado nos núcleos da Alemanha, que lá que começou, e a gente teve a primeira visão. Aí nós começamos a implantar os núcleos dentro da SIC também. Tá? E foi a primeira associação comercial do Paraná, não foi? Que começou a implantar. Não é? E foi na época do Pedro. Então ele era um empresário muito dinâmico, tanto que muitos na época diziam, é o nosso futuro prefeito, mas infelizmente, né, num acidente de veículo, ele perdeu a vida durante a sua segunda gestão da SIC, quando ia para Curitiba. Então, é uma situação que nós não esperávamos. Bom, isso, na sequência eu participei daí de vice do comércio dele, também, né? E aí depois eu me tornei vice geral, junto com o Rogério Stein. Então foram assim, aprendizados que foram surgindo, você veja que não é tão pouco tempo, 91 até 2001. São 10 anos, por isso que eu digo, você não pode chegar num espaço já com a visão de se tornar não. Tem que ir conquistando, né? É aos poucos, sabe? É uma escadaria. E não é usar o elevador. Não, você tem que subir, é bem isso mesmo. Degrau por degrau e aprendendo. E nesse aprendizado, eu acho que vem o conhecimento de outras pessoas, não é? Você troca experiências. Você nem imagina, de repente, que tudo aquilo que você está adquirindo dentro da entidade vai ser para você importante para você utilizar dentro da sua própria empresa, da sua própria vida. Então, e eu fui sempre com essa visão. Eu estou lá para aprender, tá? E não para usufruir. E eu acho que esse sempre foi a minha meta e esse é o meu conselho. Entre numa entidade, sim, vale muito a pena. Eu sou assim incentivadora do associativismo, sabe? Em qualquer entidade que queira participar do teu segmento, vá à luta. Só que entre para você querer somar, tá? Mas não para você querer usufruir em causa própria. Você vai usufruir em conhecimento. Acho que isso vale muito. Sempre gera essa oportunidade. E essa é uma das premissas, né, do Iguaçu Vale, né? O dar para receber. Exatamente. Faz toda a diferença. Exatamente. Faz. As pessoas vão te ver com outros olhos também. Porque isso retorna, né? Lógico que a gente tem algum interesse sempre, né? Mas que seja do aprendizado, da conexão, das pessoas que você vai conhecer, isso vai reverberar no teu negócio. E naturalmente as oportunidades vão aparecendo, então você cresce como pessoa, como profissional, você se desenvolve. Então eu estou me doando, mas algo sempre vai retornar e tem que aproveitar isso, né? E eu acredito que se você tivesse tido uma outra postura de talvez esperar as coisas acontecerem, não ter se movimentado, muito disso não teria acontecido, né? Eu acho que você estar lá, você tem que realmente participar. Entendeu? Tem que se fazer presente. Então, se você entra em alguma diretoria, não é dar um nome. É fazer acontecer. Não é aparecer
no time. Na foto, Na né? foto. Pra foto tem muita gente. Não, você tem que realmente, como se dizia, não é? Arregaçar e vamos à luta, o que precisar fazer e vamos fazer. Então eu acompanhei algumas situações dentro da SIC que eu jamais tinha feito na minha vida. Quando eu me tornei vice-presidente, o Rogério Stein, ele me chamou e eu falei para ele exatamente isso, como eu comentei. Eu falei para ele, olha, eu sou uma pessoa que eu tenho que ter uma atividade, porque senão eu vou atrapalhar e eu não vai me fazer bem. Eu quero ser vice-presidente para ser atuante. Eu não quero ser uma vice para ficar lá. Quando você precisa, eu assumo. Não é isso. Até porque eu entendo que um vice, em qualquer segmento, para ele assumir, ele precisa saber aonde e como que está o projeto que está sendo desenvolvido e tudo para dar sequência, não é? E isso, infelizmente, não acontece. A gente percebe que os vices, não é? São poucos os que são atuantes. Então, a primeira coisa que eu falo hoje, tá, dentro do Conselho Superior, que hoje eu estou, né, desde que você deixa de ser presidente, você faz parte do Conselho dos Ex-Presidentes, e hoje, quando eu estou na coordenação com eles lá, que são só homens, né, e eu sou a mulher que faço... E daí eu digo, olha, o próximo presidente, nunca esqueça que o seu vice, ele já tem que ser preparado para assumir a presidência. E para isso ele tem que participar. Se você perceber que como vice ele não participa, ele não vai servir para ser presidente. Não dá. Então é a mesma coisa. Se você dentro da SIC ou dentro da entidade que vocês participam, aqui mesmo no Iguaçu, se vocês não participarem, como que você chegou a ser vice da Mel? Como? Me conte. Devido a tua participação, entendeu? É que você foi chamada. E assim é. Foi votada. Não, não basta ser, mas ela foi votada porque ela foi indicada por alguém. Exato. Não é? Mas por quê? Porque ela de algum momento, e você chegou a... E a gente só reconhece. E você chegou a coordenadora. A mesma coisa, por conta do seu perfil, da sua atividade. Então eu acho que isso é fundamental. E não é porque é ser mulher que vocês não podem ocupar. Não existe isso. Isso é uma das grandes... Eu lembro que em todas as matérias na época, né? 2000 era jornal que existia em Cascavel, né? Quando eu assumi a SIC. Todas as matérias de jornal, a primeira página lá estava: primeira mulher a ocupar a presidência da SIC. Eu digo, gente, não é uma mulher só que está ocupando a presidência da SIC. Eu sou uma empresária, uma pequena empresária que estou ocupando. Mas o que tem de diferente? Não tem nada de diferente. Não existe. Eu falei assim, é uma mulher, sim. Mas como que você chegou lá? Com trabalho, mais nada. É você sabendo se colocar, sabendo se impor, sabendo se posicionar, mostrando que você, da mesma forma que você respeita o outro, você quer ser respeitada. Então, eu acho que são situações, né, que nós precisamos nos colocar. Nós não precisamos ter receio nenhum de chegar no encontro e dar a nossa opinião. Eles vão ter que, aos poucos, né, independente de ser homem ou ser mulher. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Hoje eu acho muito mais fácil eu participar de uma reunião de trabalho, tá, com homens do que com mulheres. Por quê? Por quê? Por quê? Por conta da objetividade. Tá? Então, assim, e por conta de que o homem, ele diz o que tem que dizer. Não é? E eu comecei a aprender isso. Muitas pessoas falam assim, meu Deus, você fala o que você tem que falar e você não se preocupa com o outro. Eu me preocupo, sim. Mas o outro tem que entender que nós estamos numa mesa de trabalho. E que nós temos que nos preocupar com os sentimentos, sim. Mas nós temos que saber colocar aquela relação de trabalho sem também magoar, deixar a pessoa, né? Mas você tem que colocar. Não é por isso que você vai só colocar paninho quente. Eu não sou do paninho quente. E eu acho que essa é a grande questão. Tá? Você tem que se posicionar, você tem que ser firme, né? Entende? E aí, quando eu assumi a presidência da SIC, primeiro foi a vice que eu tive que assumir toda a parte administrativa. Já foi para mim o meu maior aprendizado que o Rogério me passou, e eu sou muito grata a ele, porque foi aí que eu cresci. Não é? Porque eu era jovem ainda, eu trabalhava ainda naquele momento
a minha mãe ainda estava um pouco presente, né? E eu tocava o financeiro só da empresa. Depois que eu comecei a me soltar mais e tudo, então para mim foi um grande aprendizado tocar a obra, coisa que eu nunca imaginava, a reforma da SIC toda e tal, lidar com peão e tudo, era tudo eu, fazer pagamentos e tal. Eu fui aprendendo coisas que nem imaginava passar. Eu disse, meu Deus, eu vou dar conta. Você tinha 40 anos que você falou, certo? Sim. Tinha minha idade, gente. Ela já tava... Eu tava com toda Ela tinha essa 40 anos, né? Aí eu assumi a SIC, fiquei por 2 gestões também, né, na presidência da SIC. Eu sempre procurei agregar. Eu acho que a associação o que é? É a união de pessoas. Entendeu? Então, quanto mais associado você tem participando, mais força você tem. A SIC se tornou uma entidade representativa em Cascavel, de força, ela é marca registrada, né? Muitas vezes até confundem com a própria administração do município. Não, muitas vezes me encontravam nos locais e falavam assim, você participa de algo da prefeitura? Eu digo, não. Na época eu não participava. Eu participo da SIC. Eu achei que fosse da prefeitura. Porque é uma confusão, assim, por conta das reivindicações. A SIC tem sempre trabalhando em parceria com o governo municipal, estadual, fazendo reivindicações do governo federal. Então sempre foi. As lutas da SIC foram também regionais, com a coordenadoria das associações comerciais. Com muita influência. E com muita influência, entendeu? Então isso por quê? Por conta dessa união de vários segmentos. E eu sempre busquei, a SIC não é uma entidade para grandes empresários. A SIC é uma entidade para o pequeno, para o médio, para o grande. Até porque a maior parte dos associados da SIC são pequenos, são microempresários. Então, nós temos que entender, até hoje, isso é normal, não é? É a visão geral do país. Então, nós temos que entender que a questão das pequenas empresas ocupa um espaço super expressivo, não é? Se você for analisar, isso é muito importante. Você tem que trazer esse associado, trazer ele para dentro da casa, que é a casa do empresário, e ele tem que se sentir à vontade. E eu trabalhei muito isso. Na época eu criei um café com associado, um novo associado que chegava, ele era recebido, ele conhecia todos os segmentos da SIC, não eram tantos como hoje, mas ele conseguiu entender o que a SIC oferecia. Que a SIC não era só uma casa de reuniões. Ela oferecia serviço de SPC, ela oferecia serviço médico, ela oferecia convênios na época, não é? Ela tinha algumas pequenas salas, hoje tem muitas salas de locação para treinamento, tinham palestras, né? Fora essa relação social política, que muita gente via só isso. Não é? Então tinha os treinamentos, aí nós intensificamos cada dia mais essa questão de treinamentos, que hoje está sempre, né, a oferta de treinamentos, parcerias com o Sebrae, com o FIEP. Então isso tudo agrega, e eu me propus na época a viver a SIC. Eu realmente quero te dizer que eu vivi muito a SIC. Eu acho que até abandonei a Cláudia Flores um pouquinho, mas eu não me arrependo, foi muito gratificante. Eu faria tudo de novo, tá? Porque assim que é uma parte minha também. Eu me sinto assim, sabe? Então, em todos os projetos que eu sempre participo, na própria Festival, na época, quando eu ajudei a movimentação dos cursos, que não existia nada. Na época eu lembro que era o Calçavara. Pra quem não sabe, Festival era a antiga Unioeste, antes de virar a universidade, quando era faculdade. O Calçavara tá até hoje, eu tava até esses dias. Aí eu lembro que eu trabalhava lá, meu horário de trabalho era 1, e aí o Calçavara me chamava, Suzana, será que você pode me ajudar nos projetos aqui, vamos ter concurso, vamos ter isso e tal. Nós ficávamos lá até madrugada montando tudo, porque na época não existia essa tecnologia, não é? Nós ficávamos trabalhando tudo manual. Máquina de escrever, eu sou daquela época, gente. Não parece, mas eu sou. Prova mimeografada. Eu sou dessa época também, mas eu era aluna, né? Chegava lá, passava no mimeógrafo para distribuir as informações dos eventos e tal. Então, é isso que eu digo. Você tem que interagir. Entendeu? Você não tem que ter receio. Se tiver que ser... hoje temos uma palestra. Se tiver que servir um copo d'água para o palestrante, não é porque eu sou presidente da SIC ou porque eu fui secretária que eu não ia servir. Isso não existe, sabe? Para mim isso não existe. Nós somos
todos iguais. Eu sou amiga de todos lá na SIC, de todos os colaboradores e tudo, eu interajo. Como no período que eu participei da Festival também eu era assim, é comportamento. Então, por isso que eu digo, isso também vem da tua formação. E eu, graças a Deus, tenho que agradecer a família que eu tenho, porque nós todos tivemos essa formação. O valor familiar. É isso, muito né? importante, é muito importante. Né? Hoje, como mãe, até, né, tendo, né, minha família, enfim, eu vejo quanto que é importante, né? Que quando, até no meu caso, né, quando eu virei mãe, foi muito esse resgate também. Nossa, quais foram esses valores que a minha me passou, que a minha família passou, e agora eu vou passar para frente. O que é importante de comportamento, enfim. E até isso da família é interessante, porque eu tenho 4 irmãos. Então, eu falo que eles me prepararam para o mundo. Porque eles faziam todos os testes, eu passei dentro de casa, assim. Eles falaram, você tem que se posicionar, você tem que falar, tem que isso, tem que aquilo. Seja firme, mas sem ofender. Então, e eu fui muito treinada por eles. Então, a família, querendo ou não, ela molda, né? Claro, muito a com gente. certeza. E as oportunidades, a humildade. E a tua história é legal, porque na SIC, o que eu vejo? Os empresários, os às vezes, microempresários, pequeno, médio, grande, enfim, eles chegam e falam, como que eu vou vender para a SIC? E não entendem que o processo não é esse. É todo diferente, toda uma construção, é toda uma conquista, é essa aproximação, né? Sim, e você tem que se fazer presente, entende? É isso, você tem que estar lá, participar de alguma forma ou outra. Se você tem que participar também, porque meu pai dizia pra mim, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, assim que realmente acaba sendo uma vitrine, tá? E aí tudo isso você adquire e você acaba levando para o seu segmento depois. Muitas situações eu implantei dentro da Cláudia Flores a parte de gestão com funcionários mesmo, a minha parte de gestão, de reuniões, de trabalho em equipe, de eu poder estar aqui com vocês uma manhã toda hoje. Eu estou muito tranquila porque eu sei que lá eu tenho uma equipe que realmente é comprometida, entendeu? Então, comprometimento era uma palavra minha muito forte sempre quando eu assumia. Eu dizia, eu quero pessoas comprometidas. Eu acho que, como eu sou comprometida, eu espero do outro isso. E se você percebe que a pessoa não é comprometida, você aos poucos já vai deixando ela de lado. Então é isso, o comprometimento eu acho que é a chave. A partir do momento que você está comprometida com qualquer projeto, o projeto desenvolve, ele vai solto e você nem percebe. E o que conecta com a premissa do Iguaçu Valley, né? Doar para receber. Então, tudo se conecta. E isso não pode se perder. Não. É um princípio, é um valor básico. Não pode se perder esse valor. Suzana, até trazendo um pouco isso que você falou, poxa, até às vezes deixei um pouquinho a empresa de lado, né, para se doar também, enfim, para o teu desenvolvimento como pessoa, como profissional, enfim, e do associativismo de forma geral. Qual que foi esse segredo, assim, né? Você vem de uma empresa, falando um pouco da mulher empresária ali, né? Foi a questão de... Você já veio de uma empresa familiar que fez essa sucessão, você assumiu, já tinha uma boa estrutura. Como que você fez essa gestão para conseguir não precisar... que acho que é o segredo, né? O bom empresário é aquele que faz a sua empresa rodar mesmo que ele não esteja lá, né? Primeiro, era uma empresa familiar, tinha uma base e depois eu queria mais, não é? A gente almeja a evolução da empresa, a competitividade de mercado, tudo isso. Quando minha mãe abriu, eram 2 floriculturas. Hoje se perderam na cidade, quantas tem? Acho que mais de 40. Então, a gente não, né? A cidade cresceu, o mercado evolui. Então, eu nunca me preocupei com isso, com a questão da concorrência. Eu tenho aquela filosofia de que a partir do momento que você está muito preocupado com o teu concorrente, você está perdendo tempo com você. Tá? Eu não me preocupo. O meu preço, eu prezo pela minha qualidade, pelo meu serviço, pelo meu atendimento, pelo amor que se coloca em cada flor que sai dali. Tá? Eu prezo por isso. Mas eu não estou preocupada, mas lá no outro, um detalhe, a embalagem desse produto é diferente. Bom, lá é lá, aqui é aqui. Eu sou muito firme. Eu não estou preocupada. Eu vou todo ano ver as novidades, eu trago aquilo que eu acho que se adapta ao meu mercado, eu ofereço. Então, eu estou conectada e aí eu passo isso para minha equipe. Tá?
todo momento eu não deixei de estar presente lá. Tá? Eu me fazia presente. Eu estava fora, eu mandava uma mensagem, na época não era o WhatsApp ainda, mas eu mandava uma mensagem, ou senão eu ligava para elas, falava com elas e perguntava para a equipe como é que estava, assessorava. Mesmo, às vezes eu saía da SIC tarde, né? Eu já sabia que tinha algumas coisas pendentes, eu precisava passar para elas, precisava assinar, naquela época era assim, presencial. Eu ia lá, passava, no dia seguinte eu tinha reunião cedo na SIC, então eu deixava orçamentos, tudo. Eu trabalhava fora e trabalhava interno e as coisas andavam e elas percebiam que eu estava presente. Tá? Então eu acho que isso também é importante. Você tem que estar ligada ao que está acontecendo. Tá? Você tem que saber da colocação de tudo. Se você me perguntar, mas para que isso? Eu digo, olha, quando eu administrei a SIC, eu sabia quanto que a SIC gastava de luz. Porque eu assinava o documento da luz. Eu sabia quanto que a SIC gastava de celular. Na época já tinha. Eu sabia de todos os custos da SIC. Tá? Não é porque eu tinha um gestor que eu não ia estar informada. E eu sou uma pessoa assim. Tá? Em todos os setores que eu passei, eu sou. E com a minha empresa eu continuo sendo. Eu tô fora, mas eu tô ligada. Tem uma data especial daqui 10 dias. Você vai estar viajando e vai chegar uma semana antes. Como você faz? Eu já deixo tudo planejado e eles vão tocando. Tá? Ai, mas como você consegue fazer isso? Porque você tem equipe? Porque eu tenho equipe. Porque eu dei essa abertura. Você não pode ser centralizador em nada. É a mesma coisa dentro da entidade aqui com vocês. Vocês não podem centralizar tudo em vocês. A partir do momento que a gente centraliza, a gente perde. A gente não ganha. Tá? Você tem que dar abertura. Eu acho que isso para mim foi muito importante. Eu sempre levei dessa forma, sabe? Sempre levei. Minha mãe, ela me deixava muito assumir as coisas e ela foi me passando e passando. Chegou uma hora que ela disse assim, a partir de amanhã eu não vou mais. Foi assim. Eu vou agora cuidar dos meus netos, vou me dedicar a eles e tudo. E foi assim que as coisas aconteceram. E eu tava ali, porque eu fui conhecendo tudo aos poucos, sabe? E eu não tenho receio nenhum dentro da minha empresa. As minhas funcionárias, assim, meus funcionários falam para mim assim, eu tenho uma equipe pequena, eu tenho uma equipe só de 6 colaboradores, então eles falam assim para mim, se alguém de fora, aquela tua turma da SIC chegar aqui e ver você, vocês vão dar risada agora, e ver você com essa vassourinha na mão, vão dizer, não deve ser a mesma pessoa. Por quê? Porque pra mim não tem tempo quente, gente. Se tiver que fazer, atender, limpar, ajeitar, e ali na SIC é a mesma coisa. Na época que eu era presidente da SIC, eu conhecia almoxarifado, eu conhecia a cozinha, eu ia tomar café na cozinha com as zeladoras, Dona Terezinha, Dona Valéria. Então, para mim, eu acho que isso aproxima, você se torna próximo de quem você lidera, tá? Se torna muito mais fácil. Acessível, né? Isso. E aí, em qualquer momento, às vezes nós estávamos lá tomando um café, na época eu e o seu Arnaldo, que era o gerente, e eu dizia assim, seu Arnaldo, mas eu acho que o senhor precisa dar uma ajeitada nisso aqui. Nós tomando um café de tranquilidade, já entrava, sabe? E ele aceitava de forma tranquila, tudo. Por quê? Porque nós estávamos inteirados no assunto. Então eu acho que isso é muito importante. Você tem que estar inteirado do que acontece. Mas são questões tão básicas, não é a minha função. Não importa, você está na liderança. Então, é a sua. Eu vejo dessa forma. Tem que ser líder, né? Tem que ser. E assim foi, eu acho que foi em função da SIC, né, que eu acabei me envolvendo em órgãos públicos, né, que é o que você comentou. Foi em função da SIC. A SIC me criou. Né? Nessa linha empresarial, nessa linha comunitária. E aí deu essa visibilidade. Me deu essa visibilidade. A minha família me passou essa credibilidade, que graças a Deus a nossa família sempre teve uma família simples, mas batalhadora, todos os meus irmãos, assim, que lutam e acreditam naquilo que estão construindo e querem construir e continuar consolidando. Então, isso daí eu percebi. Chegou uma hora que, quando eu fui chamada, eu fui muito resistente. Porque eu disse, não, eu não vou aceitar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, era o prefeito Edgar.
é muito difícil. Ele disse, não, mas é você, o nome, pense e tal. Conversei com meu marido só respondeu assim, eu sei que se você não aceitar a secretaria, você vai acabar vivendo lá dentro para ajudar, porque você vai querer auxiliar o Edgar em alguma forma, do jeito que você é. Então eu acho que é melhor você aceitar. Eu digo, e como vai ser? Eu tenho as minhas coisas. Não, a gente é parceiro, eu te ajudo. Então, isso é importante. Eu não tive filhos, mas você tem mulher, você tem um marido, ele tem que ser seu parceiro. Entendeu? Você tem que dedicar um tempo a ele, você tem que saber o tempo de família e você tem que saber o tempo de você se envolver nos outros segmentos. E eu ainda dava aula, tá? Aí eu só pedi licença na UniOeste, nas minhas aulas à noite, 6 meses, quando eu estava na SIC, e depois, quando eu fui ser secretária, daí eu pedi para eles me cederem, porque aí começou a ficar muito pesado, daí eu fui cedida. Mas se não, eu sempre tinha esse ritmo de vida, né? Até porque eram muitos eventos também, né? Noturnos e tudo, muita coisa que acontecia. Mas eu acho que a visibilidade e a credibilidade que a minha família e a SIC me deram, me levou a ocupar essas funções. E lá também, da mesma forma. Eu conheci muitas pessoas, me decepcionei com muita gente e adquiri grandes amigos. Assim é a vida. Não pensem que vocês não vão se decepcionar. Vocês vão. Mas não é isso que pode deixar a gente desanimar. Vão querer te puxar o tapete muitas vezes, vão querer te tirar da função. Tudo isso aconteceu comigo, sabe? Mas por quê? Porque você está trabalhando dentro de uma linha. Tá crescendo, né? Você tá crescendo. Tá se desenvolvendo. Fica maior, né? Claro. Então, de repente, você se torna até um perigo. Entendeu? Mas você acha que isso é independente de ser um homem ou mulher? Acontece. Ou você acha que por ser mulher talvez tinha uma animosidade maior? Não. Independente de ser homem ou ser mulher, infelizmente, isso acontece muito. Tá? Agora, a situação da mulher, em determinados momentos, infelizmente, ainda existe aquela situação que diz, ela não tem disponibilidade de ocupar esse cargo, ela não vai ter disponibilidade de viagens, ela não vai ter disponibilidade de uma reunião noturna. Eu sempre tive todas as disponibilidades porque eu assumi um compromisso, eu sabia o que eu estava assumindo. Então, eu tinha que prestar, né, para quem eu vir. Então, se eu vim para ocupar uma função daquelas, eu não podia simplesmente escolher o que eu queria fazer. E também vai muito do planejamento, da organização, claro, de você estruturar tudo isso, né? E você ter equipe. Eu também na secretaria tinha equipe. Eu não fazia as coisas sozinha. Eu formei minha equipe. Eu trouxe pessoas de fora, como também aproveitei muitos do setor público, que tem excelentes profissionais, tá? Eu soube aproveitar que eram os meus braços direito, esquerdo e tudo, e eles respondiam, se eu não estivesse, mas como? Eu tenho que falar com a Suzana. Não vai mudar nada o senhor falar com a Suzana, porque ela vai dizer para o senhor que é dessa forma, porque eu era técnica, e essa é a questão no meio político. As pessoas não entendem que você precisa ser técnica, mas não dá para dar um jeitinho, não existe jeitinho. Entendeu? A lei existe para todos. Não passando pelos meus valores. Não passando pelos meus valores jamais. Que é inegociável, e a lei é para todos. Entendeu? Não é A, B ou C. Todos somos iguais. Não importa. E eu sempre... Foi aí que eu tive algumas dificuldades no setor público. Mas você tendo o respaldo e a credibilidade, se você um dia chegar a ser convidada, vocês duas, para assumirem uma função pública, vocês têm que ter o respaldo e credibilidade. Respaldo de quem? Do prefeito. E a credibilidade, vocês têm que ter um nome construído. Dos pares, né? Entendeu? Dos pares. E eu, graças a Deus, tive, porque o prefeito Edgar, na época, eu dizia... Graças a Deus, todo mundo dizia, mas vai falar com a secretária Suzana? Não adianta. Não adianta falar com a secretária Suzana, tem que falar com o prefeito, que ela vai dizer, não. Falava com o prefeito dizia, falaram com a secretária? Então, ele pegava o telefone, ele me ligava, e eu explicava para ele dava a mesma resposta que eu daria. Entende? Porque ele me ouvia. Foi aí que sempre me disseram, você então, a segunda gestão, que fui para a Secretaria de Finanças, todo mundo, quando eu saí, você saiu por conta do quê? O Edgar te demitiu? Eu digo, não, eu pedi demissão. E ele falou publicamente para todos.
E ainda ele me convenceu por 8 meses ficar. E eu não saí por conta da questão política, porque eu sempre me mantive técnica, sabe? Mas a pressão externa é difícil. Vocês pensam que é fácil? Não é fácil, não. Eu sempre digo, muitas vezes não é o político o problema. É o segmento que eu participo, empresarial, que quer interferir na vida pública de uma forma que não sabe que lá dentro, se você fizer algo assim, você vai responder. Por que existem tantos processos de responsabilidade hoje, em termos de responsabilidade fiscal, Tribunal de Contas atuando dentro dos municípios? É por conta das irregularidades de quem? Entendeu? Então, graças a Deus, eu nunca tive nenhum processo. Graças a Deus, saí com toda a transparência que eu sempre procurei entrar, eu saí. E eu acho que isso faz a diferença. E a mulher, não é por ela ser mulher, ela tem que se impor. Entendeu? Ela tem que se impor, independente. Você acha que a dificuldade, às vezes, da mulher é justamente de se impor e ter voz no ambiente que tá cheio? Sim. Porque esse ambiente masculino, ele é um jogo de poder, de força e, né? Então, você acha que às vezes não é nada essa difícil. postura, assim? Não é nada difícil você desenvolver isso, tá? Mas a postura é muito importante, porque a partir do momento que você mostra dentro daquele teu ambiente a tua postura, tudo fica tranquilo. Eu tinha um relacionamento tanto na SIC quanto na prefeitura, nas 2 gestões que eu trabalhei lá, com os demais secretários, e também tinha algumas secretárias mulheres, menos, claro, muito tranquila, porque eu me posicionava, entendeu? A minha opinião eu colocava. Era vencida muitas vezes, sim, mas eu muitas vezes não era conivente só porque. Não, a minha posição é essa que fica registrado. Nasci que é a mesma forma. Não tinha. Uma época eu também participei do Cicobi, da fundação do Cicobi, eu ajudei, né? Fui do conselho de administração logo no início, assim, por muitos e muitos anos. O Cicobi se formou dentro da SIC. E também foi naquela gestão junto eu e o Rogério Stein, depois veio o Dr. Álvaro, que também deu muita força. Então são coisas assim que eu... Não era porque era meu amigo que eu ia liberar alguma coisa na SIC, no Cicobi, de forma nenhuma. A gente tem que saber separar quando você ocupa uma função. E o outro, eu tenho que entender que você me disse não. Entende, Mel? Eu tenho que entender. Não trazer pro pessoal, né? Exatamente. E aí é que vem o problema. As pessoas, nem todos são assim, né? Mas eu espero que aos poucos, devido aos posicionamentos, principalmente jovem que vem chegando e tudo, e vem tentando mostrar essa diferença, a gente consiga mudar. Eu acredito ainda. Tem gente que diz pra mim, você ainda acredita que é possível? Eu digo, acredito sim, nós temos que evoluir. Nós estamos mudando em muita coisa. Não é? Mas a questão de formação, cultura, família, também precisamos continuar trabalhando. Você trabalha com os teus filhos, eu com os meus sobrinhos e assim por diante. A gente tem que trabalhar essa questão de formação. Eu até vou trazer um ponto aqui, Suzana, que você comentou, por exemplo, né, casada, mas teve essa opção, né, optou por não ter filhos. Você vê que talvez esse seja... eu conecto muito com o que você falou, né? Porque eu conseguia ter disponibilidade, tem muito evento à noite. Eu mesmo, como tenho um filho de 7 anos, pequeno, né? Para mim é difícil, né? Como não estando casada e tendo o cuidado ali full time do meu filho, assim. Então, você acha que essa pode ser também uma barreira para a mulher, assim? Como que você via? Porque, poxa, tinha lá no Conselho da Mulher, lá antigamente, um monte de empresária, assim. Com filhos. Com filhos. E como que... Por que essas outras também não galgaram essas posições? Qual que é a tua visão sobre isso, assim? Olha, nós tivemos muitas mulheres do Conselho da Mulher na época que foram para a diretoria da SIC. Nós tivemos muitas. Depois, na minha gestão, quando o Conselho da Mulher foi acabando, é que foi isso diminuindo. Tá? Mas o Conselho da Mulher se fazia muito presente nas reuniões empresariais de quinta-feira. Sabe? Nós chamávamos, nós íamos e nós estávamos presentes. Então elas participavam, sempre tinha muita mulher nas reuniões da SIC, tá? E elas tinham filhos, elas tinham empresas, todas, né, tinham empresas, trabalhavam o dia todo e deixavam os filhos, né, administravam, era uma vez por semana e tudo acontecia.
Sabe? Tinha umas que levavam, eu levo o meu às vezes junto. Então, naquela época não tinha assim, pouquíssimas vezes. Era um tabu vezes. Mais também, né? Mas aconteceu sim, agora eu tô lembrada, aconteceu uma vez, que eu lembro que algumas vezes acontecia em crianças mais pequenininha. Mas assim, pouquíssimas vezes, sabe? Mas isso não impedia. Eu nunca entrei nesse mérito, porque a gente via elas ali participando, presente, só que, claro, elas estavam sempre ligadas nos horários, né? Isso é óbvio. Mas eu tinha um compromisso com o meu marido, ou uma refeição, ou almoço ou a janta, nós tínhamos que ter juntos. Né? Então eu estabeleci o almoço por ser mais fácil, porque à noite sempre eu ficava mais. Então a gente sempre almoçava, porque eu acho que o relacionamento familiar é super importante, a convivência, o diálogo e tudo, né? E mesmo que se você tivesse filhos, eu lembro que eu tenho uma amiga, inclusive, que hoje é avó, e ela participou da Cassiopar e tudo. E ela sempre esteve presente. Ela trabalhava, ela tinha os filhos, ela ia, o marido às vezes ia com ela, às vezes não, nas reuniões empresariais. Tá? Ela viajava, depois ela foi até minha diretora, eu levei ela como diretora de desenvolvimento, ela foi e ela estava sempre presente lá, e a casa girando e tudo girando. Eu acho também nesse momento, você também tem que organizar uma certa estrutura externa. De rede de apoio, né? Tem que ter uma rede de apoio, tá? Tem que ter uma rede de apoio, ter pessoas que ficam até as 8h30 trabalhando com você, ou naquele dia específico eu gostaria que você... Tem que se organizar. E não é impossível. Hoje em dia, você tem como também, não é, organizar isso. Tudo combinado. Naquele tempo não tinha escola em tempo integral, hoje tem escola em tempo integral. Não tá na escola. Entendeu? Então, isso tudo facilita. Eu acho que nós temos muitos mecanismos hoje que não impedem a mulher participar. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que o que impede de a mulher participar é estar aqui dentro. Às vezes até a própria sabotagem, né? Tá aqui dentro. De não se confiar. Ela não quer, não confia, ela acha que não vai ser bem recebida. Que não vai dar conta. Pare do achismo. Vamos lá, vamos enfrentar, vamos encarar e vamos participar. Vocês vão ver que tudo acontece. Eu hoje... em todos os lugares que eu vou, hoje eu tenho muito pouco, participo muito pouco, porque tudo que eu fiz, eu acho que eu fiz em função de tudo que eu recebi de Cascavel e minha família, e hoje eu participo pouco, como eu estou aqui com vocês hoje, né? Participo pouco. Eu vou em algumas reuniões na SIC, no Conselho dos Ex-Presidentes e tudo, coisas mais light, vamos dizer, tá? Mas hoje, em qualquer lugar que eu vá ainda, que eu frequente, eu tenho roda só com homens, com mulheres, interajo em todos os assuntos e tudo. Eu me sinto super tranquila, sabe? Eu vou na reunião dos seus presidentes, continuo eu ainda sendo a única mulher, com a esperança de ter outra, e eu vou num jantar só com eles e tudo, todos me conhecem, alguns me conhecem desde menina, né? Porque já assim que tem a minha idade, então é óbvio que alguns me conhecem desde menina. Então é muito tranquilo pra mim. Por isso que eu digo, é o que você tem aqui dentro. E são as escolhas, assim, se você testou, viu que não era pra você, tudo bem, falar, olha, não é pra mim. Mas tem que tentar, né? Senão a gente fica no achismo. E a mesma coisa quando votaram pra eu assumir a vice-coordenação com a Mel. Eu falei, será que eu vou dar conta? E daí também pensei assim, se eu não tentar, não, né? Porque é algo, você compromisso. Tem que tentar, porque você vai se surpreender às vezes com você mesma. Foi o que aconteceu comigo. Eu acabei me surpreendendo. Minha família se surpreendeu, muitas pessoas se surpreenderam, eu sei. E até eu dizia, não acredito. Mas você foi falando... eu fui convidada até para cargos políticos depois mesmo, ser candidata. Isso é uma coisa que nunca me interessou. Sabe? Até cargos de prefeitura, essas coisas todas em período aí, cogitavam, falavam, né? Mexiam comigo. Eu digo, não, gente, não é essa a minha proposta. Eu quero servir nesse formato, entende? Esse é o meu interesse, em contribuir, mas cargos não. Acho super bacana, participei de campanhas políticas, ajudei e tudo, né? Tanto para deputado como para prefeito na época, mas hoje eu quero distância, porque eu já cumpri meu papel, sabe? As pessoas falam, não, será? Ela ainda volta. Não.
eu não volto. Eu volto para esse bate-papo, eu volto para essas conversas leves, eu volto para isso. Eu quero ainda continuar ajudando os novos líderes, novas formações que tem por aí. Eu acho que isso é muito importante, porque a gente sempre passa alguma coisinha. E outra coisa, a gente aprende com vocês. Hoje, eu já aprendi muito com vocês não têm noção como foi válida a minha vinda essa manhã aqui. Foi fantástica conhecer essa estrutura que a gente está aqui, que eu não conhecia, porque eu acho que tem muita coisa que você acaba se distanciando, e mesmo você estando dentro da entidade, às vezes você não conhece. Então, naquela época, eu vivi tudo isso. Por isso que eu digo, participar lá, você, dentro de uma entidade de classe, você ganha, porque você ganha conhecimento, você ganha amigos, você ganha experiências novas, e isso tudo fortalece. É a tua força. E o que você falou, assim, que eu acho que foi um ponto muito importante, que você não faz nada sozinho. Então, volto a falar, né, da vice-coordenação do Iguaçu Vale. Na reunião que nós tivemos, todo mundo falou assim, nós estamos com vocês. Então, né, a nossa equipe, nós estamos com vocês. Então, isso fortalece, isso dá com mais coragem. Exatamente. E você entender que é uma equipe, não centralizar. Não. E que vai errar, vai acertar, vai... Enfim, acontecer muitas coisas, e se não passar por isso, você não aprende, não desenvolve, né? E outra coisa, se vocês perceberem que dentro da equipe tem pessoas que não estão comungando, ou que não estão auxiliando, que não estão comprometidas, tá? Não se sintam constrangidas de chamar a pessoa e dizer, olha, você tem certeza que você quer continuar? Eu fiz isso. Esse é o papel também, né? Porque esse é o papel. Porque você quer evolução. E aí você pode substituir a pessoa. Entendeu? Você pode buscar uma outra alternativa. Ou, de repente, a pessoa nem se deu conta que ela não está participando por causa da questão do comportamento dela. Então, você tem que motivar. E acaba quem está na liderança, que a gente acaba tendo que ter um tanto de motivação para passar. Sim. Entendeu? Você tem que estar motivando, porque senão a pessoa não volta. E a comunicação também, né? Tem. A gente não sabe o que está passando na vida daquela pessoa. Você sabe que eu acho que uma das coisas que sempre me ajudou muito foi ter sido professora. Por incrível que pareça, porque o meu contato era com jovens, não é? Quando eu comecei a dar aula, não, porque eu tinha alunos bem mais velhos do que eu quando eu comecei a dar aula. Mas depois, era uma troca de experiência tão grande, e eu acho que isso tudo foi com que eu entendesse o que é liderar um grupo também, tá? Que você tem que saber ouvir, você não pode ditar. Essa é a questão. Esses posicionamentos muito ditatoriais não funcionam, não vão longe, não vão longe, não vão engajar, tá? Então é um conselho. Nossa, fantástico, incrível. Então, você que está assistindo, já deixa o seu like, porque muitos likes. Tá até aproveitar, né, como você falou, né, por exemplo, daqui de onde a gente está, desse estúdio, até aproveitar e falar um pouquinho do Hub One. Você que não conhece, está aqui em Cascavel, região, está passando por Cascavel, venha conhecer o Hub One, estação de inovação. Era o antigo Terminal Oeste. Esse estúdio aqui onde a gente está gravando é aqui dentro. Se você precisar, por exemplo, de um espaço coworking para vir trabalhar ou vir fazer uma reunião, você pode vir. Isso aqui é um espaço público, né? Que a população ainda não descobriu essa beleza aqui do Hub One. Então, a gente gosta sempre também de aproveitar. Eu acho que é importante divulgar. Né? Falta talvez até um pouco mais de divulgação, né? Eu fiquei encantada com a estrutura. Aí, produção, essa é com você. Essa questão do coworking que tem ali, que você pode estar usando e tudo. É um espaço público, é um espaço gratuito. Exato. Tem cursos de programação, robótica, gratuito. Então, eu acho que isso a gente precisa divulgar mais, levar isso para as entidades, para as associações de bairros, enfim. Porque é um espaço bem interessante para nossa cidade, tão jovem, com um espaço tão moderno e arrojado. Super inovador. É bem bacana. Exatamente. Então, fica aí o convite de todo mundo vir conhecer, tomar um café. Tem até uma cafeteria aqui. E olha que eu não estou envolvida na prefeitura para estar fazendo essa divulgação, hein? Eu já fui de outras gestões, mas eu acho que aquilo que realmente a gente percebe que está somando, entendeu? Que é grandioso, a gente tem que divulgar. É uma outra coisa que eu também, é a minha visão. Por isso que eu não sirvo para política.
Não é por ser A, B ou C. O que eu quero é o melhor para minha cidade. Não é? E eu acho que essa visão que a gente traz é do associativismo. O associativismo te passa isso. Eu não tenho que... Tanto é que não pode ter interferência política dentro da associação comercial, uma série de coisas. Então, essa é a diferença do associativismo e do meio político. Entendeu? Essas rixas, essas coisas, isso não pode acontecer. Pra gente querer construir, a gente tem que ser neutra no processo, a gente tem que saber reconhecer. E quem está à frente de um governo tem que saber ouvir também e entender que hoje eu posso estar aqui parabenizando, elogiando, e eu posso vir e dizer, olha, mas está acontecendo isso e isso que não está satisfatório, você tem que tomar uma posição. E essa que é a dificuldade. As pessoas têm dificuldade de ouvir muitas vezes, né? E a gente, quando está à frente, a gente tem que estar aberto para ouvir o positivo e ouvir o negativo. Porque é só assim que a gente vai evoluir. Nossa, fantástico. Gente, o papo tá muito bom, mas a gente já tá indo aqui para uma reta final. Eu vou fazer aqui, Suzana, um ping-pong com você. Não sei se você já participou disso, então vou fazer algumas perguntinhas. A ideia é de uma resposta rápida, tá? É numa brincadeirinha aqui de ping-pong. Então, preparada? Então vamos lá. Qual seria um livro que te marcou? Falei hoje. 48 Leis do Poder. Eu anotei esse. Eu nunca tive coragem de ler, mas eu acho que por causa... eu já vi, eu sei sobre o livro, mas dessa coisa de usar aquilo pro bem, né? Porque ou você pode virar um manipulador, uma pessoa horrível. Pode interpretar bem ou mal, né? É isso mesmo. Mas usar esse conhecimento pro bem, né? Qual seria uma habilidade que todo empreendedor deveria desenvolver? Humildade. Legal. Boa. E qual é um hábito teu que mudou o seu jogo? Que mudou um hábito, rotina que, enfim, te transformou, assim? Me permitir ter tempo para mim. A vida inteira eu nunca me permiti. E de uns 5 anos para cá, você passa determinados momentos na sua vida que você acorda e diz, eu tenho que me colocar em primeiro lugar. Eu quero, eu posso, eu vou. Nossa. Eu acho que isso é fundamental, só que demorei. Porque quando eu tinha 60 anos eu descobri isso. E eu acho que a gente só descobre quando a gente passa uma situação difícil na vida. E foi o que aconteceu comigo. E eu digo isso para vocês. Se permitam a parar, a pensar e olhar para vocês. Escutar. E isso é um hábito que eu adoto hoje. Se me convidam, não, amanhã eu não posso. Eu não quero. Não também, né? Eu aprendi a dizer não. Eu não sabia. Isso fortalece. Isso é fantástico. Eu acho que isso é uma coisa que eu trago pra mim, assim, no sentido até de estar presente nesse momento na vida do meu filho, né? De dizer, às vezes, alguns não, você fala, eu não consigo, não posso ir, desculpa. Exatamente. Mas, né, a infância do meu filho vai ser uma só. A minha empresa, carreira profissional, eu tenho muitos anos. Você tem que se permitir. O problema é a escolha e a permissão. Exatamente. Né? E isso é um hábito que eu coloquei aqui e agora tá numa caixinha ali. E ninguém muda. Eu já percebi que ninguém muda. Eu sou firme com isso, porque você tem que olhar para você. Importantíssimo. E qual legado, qual impacto que você quer deixar para nossa comunidade aqui, Cascavel, enfim, legado de vida? Olha, eu acho que a participação, a integração com a sociedade que eu tive, né? Os projetos que eu tive a oportunidade, que eu tenho muito orgulho, eu falei hoje, que é o Empresa Fácil, que foi um projeto para empreendedores individuais, que na época da administração do Edgar Bueno, eu, junto com a minha equipe, criei com a Jaqueline, que era uma diretora, uma ex-funcionária da SIC, que eu levei para trabalhar comigo. Eu acho que o Empresa Fácil se transformou e atingiu, nós ganhamos prêmios, inclusive, e gerou muitos novos empreendedores e que hoje não são mais pequenos empreendedores. Já tem empresas com mais de 20 funcionários. Isso eu tenho muito orgulho em toda essa minha trajetória, né? E a SIC, para mim, de ter participado, porque se eu não tivesse estado lá
e vivido todo aquele tempo da forma como eu vivi intensa, eu não estaria aqui com vocês. Com certeza. Vou puxar uma última pergunta só, que conecta aqui também com o nosso ecossistema. Como que você vê agora, só finalizando, a tua visão de inovação, de tecnologia agora no mundo dos negócios? Olha, eu sou de uma outra geração, né? Sou de uma fase de transição. É assustador, mas é, ao mesmo tempo, fantástico. É algo assim que te emociona até, né? Hoje eu tive a oportunidade de conhecer aqui com vocês ali, né, que me apresentaram. LabMaker. Eu já fiquei encantada. Então, tudo que está vindo, né, dentro desse processo de inteligência artificial, enfim, eu volto, às vezes eu e meu marido conversando e fico assim, se o meu marido olha para mim e diz, se seu pai estivesse aqui hoje, porque ele era uma pessoa assim, ligadíssima, sabe? Eu disse, nem me fala se ele estivesse aqui hoje. Ele ia estar maluco. Então eu acho que bom que estamos vivendo tudo isso. Eu fico muito feliz porque eu vejo que a gente está evoluindo, porque a gente, quando visitava outros países, a gente vinha de lá se sentindo tão pequeno, né? E hoje eu fico tão feliz porque eu vejo que está tudo muito acessível. Preocupante em alguns momentos, porque você tem filhos pequenos, então a gente tem que estabelecer. Eu não tenho filhos, mas eu vejo e sinto, leio muito sobre isso, inclusive. A gente tem que estabelecer limites também para a tecnologia que a gente vive, que a gente recebe. Sim. Porque senão a gente acaba gerando uma doença, né? Isso também é preocupante. Então tudo tem que ser limitado, mas que essa tecnologia que está aí é motivadora, está facilitando muito, muito. Eu acho que isso tudo facilita a vida de vocês de estarem inseridas no processo comunitário. Eu não tive tudo isso, mas vocês estão muito mais à frente. Então é fantástico. Eu acho que é algo que queria viver muitos e muitos anos, vamos dizer, até, claro, já estou, né, eu sei que a nossa expectativa de vida é 85, então vamos dizer, eu tenho mais 20 anos, aí eu fico pensando, o que será que vem, né, para os meus sobrinhos netos e tudo? Eu acho que é admirável. É um admirável mundo novo aí. É um admirável mundo novo, Suzana, fantástico, muito obrigada aqui por esse bate-papo tão gostoso e muitos ensinamentos aqui que eu, né, tenho certeza que o dia de hoje pra gente foi muito especial, tanto na tua presença no Meetup de manhã, como vim aqui contribuir, agora fica registrado, né, aqui com o podcast. Então, obrigada por essa... Eu que agradeço. Meu Deus, fiquei muito agradecida a vocês, a todo o grupo lá. E eu acho que novos empreendedores devem vir lá, devem participar, devem entrar nesse projeto de vocês, devem conhecer um pouco, sabe? Porque não diga, mas o que é isso? É tão simples. Entre em contato, né, com essa equipe aqui, com essa dupla fantástica. Conversa e comece a procurar ela e comece a participar. É só assim que a gente vai dizer sim ou não a um processo. Aí você faz a sua escolha, mas primeiro venha conhecer, não é? Muito obrigada, meninas. Vou até fazer esse convite, então, você que queira conhecer um pouquinho mais do ecossistema do Iguaçu Valley, aqui na descrição do vídeo vai ficar o link do site, lá vai ter parte do Movimento Cidades, que você clica lá, você vai conseguir o nosso contato, o meu contato, enfim, da Mícia, para você vir conhecer. Se você quer participar, toda quinta-feira, das 8 às 9 da manhã, ali na SIC, no segundo andar, na SIC Labs, a gente faz os meetups, é encontro aberto, é público. Hoje, né, a Suzana veio gratuito, tem até um coffee maravilhoso. E é uma oportunidade de você vir conhecer, se conectar com pessoas diferentes, conhecer o ecossistema, né, aprender alguma coisa, né? Sempre tem um palestrante, painel, alguém trazendo. Então, fica aí o convite também para você conhecer e frequentar aqui o Meetup aqui em Cascavel ou nas outras cidades que tiver aqui do ecossistema do Regional de Inovação do Oeste do Paraná, tá? Também convido você para dar o seu like, se você gostou, dá um like aqui nesse vídeo, se inscreva para ver os próximos episódios, os próximos podcasts, tá? Então, agradeço também minha co-host de hoje, Mícia Vessaro, maravilhosa. E a gente se encontra no próximo Iguaçu Talks.